E a gente segue falando da Argentina. Os dois índices mais comuns para resumir a crise econômica no país vizinho são inflação e taxa de juros. Mas quando a teoria é aplicada na prática, o resultado é a pobreza. Quem mais sofre com a alta de preços são as classes sociais mais baixas. Entenda mais com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. O mandato do presidente Alberto Fernandes termina no final do ano e vai deixar uma cicatriz nos relatórios de desenvolvimento social. A média de pessoas em situação de insegurança alimentar ultrapassa os 39% da população. O resultado é a média entre o primeiro mês de governo e o segundo semestre de 2022, quando saíram os últimos números consolidados de vulnerabilidade na Argentina. O índice deve piorar quando somados os resultados do primeiro trimestre de 2023. Em março deste ano, a inflação do país ultrapassou os 100%. Os reflexos na sociedade podem ser vistos no nível de endividamento. A consultoria Focus Market chegou a duas conclusões. Segundo um relatório de maio deste ano, 41,4% das famílias têm dívidas com alguma instituição bancária. 82,6% dos lares argentinos estão com as contas atrasadas. Para conter a alta dos preços, principalmente dos produtos que compõem a cesta básica, o governo usa um velho artifício: de tempos em tempos, o congelamento de preços. A sensação de poder aquisitivo dura o quanto a medida está em vigor. Quando o benefício é suspenso, é aplicado de uma única vez todo o reajuste represado. Daí, os preços disparam e os itens começam a ser cortados da lista de compras. É neste momento que os índices de fome crescem. O problema econômico na Argentina não pode ser resumido em apenas uma causa. O país, que já foi o mais rico do mundo no final do século XIX, sofre com a instabilidade econômica há 100 anos. Neste período, houve golpes militares, corrupção, má administração pública e renúncias presidenciais em série. A solução passa pelo que os economistas chamam de terapia de choque. Uma inflação na casa dos 100% ao ano não pode ser controlada com política monetária e fiscal. É preciso uma ação mais drástica, a exemplo do que aconteceu com o Brasil no período do Plano Real. Enquanto isso não ocorre, o governo busca ajuda internacional. O problema é a fama de mal pagador. O país fez mais de 20 acordos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, desde 1950. Considerando todos os credores internacionais, a Argentina deve 277 bilhões de dólares. O valor representa 57% do PIB. Seguimos com Marcelo Favalli, agora ao vivo. Favalli, boa noite a você. Se está difícil para o governo controlar a crise econômica, o que dirá para a população que precisa colocar comida na mesa, né? Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Sempre vai sobrar para a população. A classe média paga de uma maneira e os mais pobres são os que mais sentem na pele. Vamos traduzir em números tudo isso que eu falei na reportagem? Esse aqui é um traço recente do escalonamento da inflação na Argentina. Recente mesmo. Não tem 5 anos esse arco de tempo. Percebam que quando a gente olha para 2018, a inflação estava na casa dos 30%, um pouco baixo, que é alto para um país desta magnitude, como é a Argentina. Agora, se a gente olha para abril de 2008, que é o pico aí dos últimos 40 anos, 108% de inflação. Ou seja, a média dos produtos mais do que dobra em 12 meses. Agora, aula rápida de economia. Quando você tem uma alta inflação, quem sofre também é a moeda. Começa a perder valor. Quando ela perde valor, ela perde relevância e perde interesse entre a população. O que acontece na Argentina já aconteceu em tantos outros países. No Brasil dos anos 80 não era diferente, dos anos 90. Tá aqui, olha. Então, como a população recusa o uso do peso argentino, eles vão procurar o dólar. E o dólar na Argentina, para você comprar numa casa de câmbio certinho, regulamentado, você tem que ter uma razão.
porque senão o governo perde o controle da sua própria política monetária, uma vez que a sua própria moeda para de ser usada. Então, não é todo mundo que consegue comprar dólar na casa de câmbio. Você precisa justificar uma viagem, ter um negócio internacional, não dá para ter dólar no colchão. Então, com a dificuldade de comprar o dólar oficial, o que acontece? Vende-se a facilidade diante de uma dificuldade. Criou-se um dólar paralelo. E veja o quanto que ele custa com relação ao dólar oficial. Tá aí, existe uma inflação dentro da inflação quando se olha o recorte da moeda. Agora, vamos olhar para a classe média, as classes menos favorecidas. Quando eu falo sente na pele, é isso aqui. Eu fiz um gráfico chamado gráfico de estrela. Aqui estão os itens econômicos mais fundamentais para a vida cotidiana. O que mais aumentou em 12 meses foi o setor de restaurantes e hotéis, cujo reajuste passou dos 126%. E o que menos sofreu foi comunicações. Aí estou falando de TV a cabo, telefonia fixa, telefonia celular, internet, sofreu um reajuste de 81%. Só que comunicações são importantes, restaurantes e hotéis também são importantes para a economia, mas não são fundamentais para a vida. Então eu fiz um recorte aqui em vermelho do que mais subiu, mais de 100%, que são sim fundamentais para a manutenção da vida minimamente confortável. Roupas e calçados subiram mais do que 100%. Alimentos e bebidas não alcoólicos, estou falando aqui de itens da cesta básica, também subiram mais do que 100%. E bens e serviço, corte de cabelo, alguma coisa ligada à higiene pessoal, também subiu mais do que 100%. As outras linhas, os outros vértices em brancos, bebidas alcoólicas e tabaco, equipamentos, moradia e água, transporte, educação, diversão e cultura, tudo isso subiu. Mas eu quis destacar que está muito caro viver na Argentina. Só que o salário não acompanha esses reajustes, o custo de vida fica cada vez maior e, como a gente falou na reportagem, o que a classe média e os mais pobres fazem? Começam a cortar itens da cesta básica. A Argentina vai ser um tema que nós vamos tratar aqui com muito cuidado, porque nós estamos nos aproximando, dia 22 de outubro, é o primeiro turno da eleição presidencial na Argentina. Então, claro que economia e política andam de mãos dadas, a gente vai olhar as prévias obrigatórias na Argentina, quem serão os candidatos majoritários, a gente ainda não sabe, mas eles sabem que eles vão ter que lidar com essa situação. O que se faz a curto prazo, até o final do ano, para diminuir a fome, ter mais acesso à comida para as populações mais carentes e, num segundo momento, pensar numa reestruturação econômica, porque viver numa inflação que passa o 100% e ver o valor da moeda derretendo quase literalmente todo dia, é muito difícil sobreviver, viu, Lívia? Baita desafio para o próximo governo, né, Favalli? Obrigada mais uma vez pela didática em nos explicar toda essa situação. Boa noite a você. Até amanhã.